Nosso primeiro convidado é o Adilson Assis. Ele é nosso companheiro de LIP, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química pela Universidade Estadual de Campinas. É pós-doutor em catálise computacional pela Universidade Técnica da Dinamarca, seja lá o que isso for. É professor da Universidade Federal de Uberlândia, nasceu em 70, é espírita desde 88, natural de Goiás, mora atualmente na cidade de Uberlândia, atua no movimento de espírita de Uberlândia, Campinas, Oeste do Paraná e em Toledo. Atualmente, além de orientar pesquisas acadêmicas na área de engenharia química, desenvolve um projeto de pesquisa junto com colegas da área de filosofia intitulado A Ciência do Invisível, que tem como meta principal entender o desenvolvimento do pensamento ocidental desde os gregos até a contemporaneidade, influenciado pela compreensão e investigação do invisível, combinado com a síntese feita por Allan Kardec no século XIX. Bom, o Adilson vai falar para nós o seu trabalho intitulado Uma Leitura Espírita do Diálogo Ion, de Platão. Bom, então o nosso trabalho, como já anunciou o nosso colega Jader, se intitula Uma Leitura Espírita do Diálogo Ion, de Platão. Como vocês viram pela breve apresentação do nosso Jader, eu não sou da área de filosofia, eu estou aqui dividido nesse tema, então todas as perguntas difíceis, está o meu amigo Rubens aqui, que é da filosofia, eu vou reportar as perguntas aí, e ele vai me auxiliar aqui no processo de comunicação de encarnado para encarnado, que também é um tipo de mediunidade, né? A nossa apresentação, então, vai se constituir dos seguintes itens. Nós iremos fazer uma breve introdução ao tema, iremos explicitar a metodologia de trabalho que nós utilizamos, iremos falar rapidamente a respeito se Sócrates foi ou não um médium, e iremos, em seguida, entrar na parte mais específica do nosso trabalho, apresentando o diálogo Ion e os seus personagens, e o que é o que mais nos interessa aqui, de fazer paralelos entre trechos desse diálogo de Platão e Ion e o pensamento espírita, e fechando com algumas considerações finais. Introdução. Bom, o mote, a motivação de nós realizarmos esse trabalho foi que, ao lermos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, como já foi até citado aqui hoje, Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então nós, pegando carona nessa ideia de Kardec, de que as grandes ideias jamais se rompem de súbito, do nada, que nós temos uma linha de continuidade, isso nos motivou então a ir um pouco mais fundo, porque, como o nosso colega Rubens já lembrou na sua apresentação, Kardec faz um resumo lá na introdução do Evangelho, do pensamento de Platão e também de Sócrates, indiretamente, através de Platão. Mas será que não poderíamos ir um pouco mais a fundo, explorar mais isso que Kardec colocou no Evangelho, como os dois sendo precursores, buscarmos mais elementos que consolidassem melhor essa ideia de Sócrates e Platão como precursores, tanto do cristianismo quanto do espiritismo. E nós fizemos então, dentre vários aspectos, um recorte com relação à questão apenas da mediunidade. Claro, o espiritismo é muito amplo, então nós tivemos que optar por um determinado recorte. Portanto, o objetivo principal do nosso trabalho é retomar essa tese kardeciana de que Sócrates e Platão foram precursores da ideia cristã e do espiritismo, e, para cumprir esse objetivo, então, a gente vai traçar um paralelo entre as características presentes na inspiração poética, na arte do Rabisouro, segundo Platão, que está lá no seu diálogo Ion, e os médiuns de efeitos inteligentes, como caracterizados por Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns. Ok? Podemos começar então a jornada? Isso. Então, qual foi a nossa metodologia? Então, nós, utilizando de autores reconhecidos no meio acadêmico, principalmente da área de filosofia, tentamos mostrar inicialmente que a alma, para Sócrates e Platão, sobrevive ao corpo, que ela é individual, o Rubens já até abordou isso aqui. Em seguida, nós tentamos responder a pergunta se há elementos na religião praticada na Grécia Antiga, à época de Sócrates e Platão, que suportem a tese
da crença nos gregos na existência dos espíritos. E terceiro, responder a pergunta se há elementos na religião praticada na Grécia Antiga, à época de Sócrates e de Platão, que suportem a tese na comunicabilidade dos espíritos. Essa linha de raciocínio está exatamente de acordo com a linha de raciocínio de Kardec no início do Livro dos Médiuns, que fala que antes de nós falarmos em comunicabilidade dos espíritos, a gente tem que saber se há espírito, se o espírito sobrevive à morte, se ele é individual, etc. Então nós tentamos adotar essa mesma linha de raciocínio. Nós, confesso a vocês, a gente não vai entrar aqui a fundo nisso, isso vai ser objeto da nossa próxima apresentação aqui. O meu colega Luiz Fernando vai entrar mais a fundo especificamente nesse tema, então eu vou passar muito rapidamente essa parte aqui e vou diretamente ao que nos interessa mais, que é o diálogo íntimo. Bom, então, inicialmente, será que nós poderíamos dizer que Sócrates foi um médium, ou seja, usar essa palavra, que é uma categoria, que nasceu, uma ideia que nasceu com Kardec, então um personagem que está distante de nós 2.500 anos na história? Será que não seria incorrer num erro acadêmico crasso nós enxergarmos coisas em Sócrates que não estariam nele? Então, inicialmente, nós tentamos buscar elementos para justificar que Sócrates foi o que hoje nós chamaríamos de um médium. Claro que na época não ia ser chamado assim, porque nem existia essa palavra. Então, nós nos baseamos numa dissertação de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Filosofia, na qual a autora vai exatamente discutir essa questão da imortalidade da alma, de como que os gregos evoluíram essa crença na questão da imortalidade da alma, etc. As referências completas eu remeto vocês ao trabalho que está aí nos anais, né? E também nós não podemos deixar de mencionar o diálogo de Platão, chamado Fédon, que é um diálogo em que ele discute especificamente a questão da imortalidade da alma. Então, o objetivo dele é provar a imortalidade da alma através de diversos e sofisticados argumentos, né? Para quem quiser aprofundar nessa questão da imortalidade da alma no Fédon de Platão, a dissertação de mestrado do meu amigo Rubens, que falou aqui antes de mim, que está publicada com esse título aqui, Platão e a Imortalidade, Mito e Argumento do Fédon, vai explorar a fundo exatamente essa questão. E nós nos apoiamos principalmente nesses dois autores aqui, que são autores muito reconhecidos aí no mundo acadêmico, na área de filosofia, em Turreau e em Dodds, em francês e o inglês. O primeiro autor de Sócrates, ou Despertar da Consciência, e o segundo autor de Os Gregos e o Irracional. E chama a atenção para o fato de que Dodds, o autor desse segundo livro, ele, além de helenista famoso, professor, inclusive em Oxford, ele foi presidente da Society for Psychical Research, a SPR, de 1960 a 63, que é uma das mais prestigiosas instituições de pesquisa psíquica do mundo, que inclusive fez parte dela Conan Doyle, Barrett, Crookes, etc. Então, além de ser um acadêmico classicista, ele também é conhecedor dos fenômenos mediúnicos, e ele vai unir essas duas coisas, e justamente daí o porquê do título dele, né? Então, há elementos, segundo esses autores aqui, depois o meu colega Luiz Fernando vai mais aprofundar nisso, tanto em diálogos como, por exemplo, em Um Banquete, no Carmedes, no Meno, na República, há elementos suficientes para dizer que Sócrates foi um médium. Turreau vai usar a expressão de que Sócrates foi um xamã. Então ele vai falar que o desenho de Sócrates como xamã tem várias características, e ele vai elencar nessa obra essas diversas características, mas rapidamente eram transes estáticos, uma espécie de encantação ou magnetismo que exercia sobre os ouvintes, considerar os sonhos como advertências, que os sonhos poderiam ser advertências divinas, como está descrito no Fédon, no Crito, na Apologia. Nos diálogos Banquete, Apologia, Eutidemo, ele vai falar a respeito do daimon, que na verdade o daimon
enquanto substantivo, né, são seres intermediários entre os deuses e os homens na crença grega, mas Platão, na verdade, usa o termo não daimon, daimônios, que é um adjetivo de daimon, isso significa, então, segundo Duhou, que essa formulação platônica de optar pelo adjetivo, que essa coisa não tem nome, ela é só um adjetivo, é uma característica, é uma manifestação. Então, para nós poderíamos dizer ter uma manifestação mediúnica, um fenômeno mediúnico. Então, não é algo, não é nome, é uma característica por se tratar de um adjetivo, e por isso que Platão vai usar sempre o adjetivo e não o substantivo. Então, entramos no diálogo Io, que é o nosso principal objeto de interesse aqui. A questão principal que está no Io, então todo diálogo de Platão geralmente tem uma questão principal que ele explora, é a questão da criação poética, tanto que é um diálogo aí estudado nos cursos de teoria da literatura, etc. Então, Sócrates, né, como descrito por Platão, quer saber se a criação poética é um conjunto de saberes sistematizados, ou seja, se é uma ciência, ou se a criação poética é uma inspiração das musas, se ela acontece de um modo que hoje nós poderíamos chamar. É uma ciência ou é uma mediunidade? Na linguagem atual, nós poderíamos dizer que é essa questão que está por trás desse diálogo. E ele tem apenas dois personagens. Como é um diálogo, né? Diálogo tem gente conversando. Né? Então, tem dois personagens, Sócrates e Ion, daí o nome do diálogo, o nome de um dos seus personagens. Ion, quem que é? Sócrates nós sabemos, né, já, ou pelo menos acho que sabemos, isso. Ion não, mas Ion então era um rapisodo, que era uma pessoa que saía de cidade em cidade, recitando poemas sem acompanhamento musical, recitava poemas geralmente de outras pessoas, como por exemplo de Homero, e ele geralmente também interpretava essas poesias. E é justamente essa questão da interpretação que vai servir de mote, de motivação para Sócrates. Sócrates sempre jogava uma isca, daí quando o seu interlocutor mordia essa isca, ele começava a puxar a linha do anzol, até que o interlocutor se enroscava completamente naquela linha de anzol, porque aquele interlocutor que achava que sabia alguma coisa, Sócrates vai levar ele, através do diálogo, a concluir que, na verdade, ele não sabe de nada. Então, a partir disso, iremos fazer alguns paralelos entre trechos do Ion de Platão e o pensamento espírita. Bom, inicialmente, no Ion, Platão usa a metáfora, a figura de linguagem, das pedras magnéticas, que transmitem o magnetismo uma para as outras, né? Todos nós já devemos ter brincado na infância, né? De grudar ímã um com o outro, né? A gente vai vendo como que vai se formando uma cadeia, né? Então, ele usa exatamente, Platão, essa metáfora, dizendo que, assim como as pedras magnéticas transmitem o magnetismo de uma para a outra, quando a gente esfrega ou quando coloca em contato, assim também se dá a inspiração poética, que é uma cadeia que se forma entre o Rapisodo, o autor da poesia, e as musas que inspiraram a poesia. Então, ele vai dizer, no Ion, que esse dom que tu tens de falar sobre Homero não é uma arte, não é uma ciência, não é algo que possa ser aprendido e transmitido para outra pessoa. Mas é uma força divina, é uma teia dinamis, uma força divina que te move, tal como a pedra magnética. Na verdade, essa pedra não só atrai os anéis de ferro, como também lhes comunica a sua força. Então, atrair os outros anéis, de tal modo que é possível ver uma longa cadeia de anéis de ferro ligados uns com os outros, e assim também se passa, pois a musa inspira ela própria, também a musa inspira ela própria, ela é a autora da inspiração, e através desses inspirados, que são os poetas, forma-se uma cadeia que vem para você, experimentando os outros, esse entusiasmo que nasce lá com as musas e vem através desse processo de transmissão em cadeia, vamos dizer, de cima para baixo. Né?
É interessante, muito interessante no meu ponto de vista, que Platão tenha usado essa metáfora das pedras magnéticas, porque devemos lembrar que Allan Kardec, antes de ser um codificador do espiritismo, foi profundo estudioso do magnetismo animal. E que o magnetismo animal, ele se assenta justamente nessa capacidade de transmitir em intervivos, né, essa capacidade magnética, quer seja mediúnica ou quer seja de cura, ou seja, que é uma propriedade que se pode transferir de pessoa a pessoa. Isso foi já bastante estudado, está aí documentado na literatura espírita, né? E desde o início Allan Kardec percebeu as íntimas relações existentes entre os fenômenos magnéticos, os fenômenos sonambúlicos, os de êxtase e as manifestações espíritas e mediúnicas. Então, é interessante que tanto Platão quanto Kardec deem importância a esse fenômeno magnético e que Kardec tenha enxergado que, no fundo, por trás daqueles fenômenos magnéticos, aquilo estava, talvez, a explicação para, se não todos, boa parte dos fenômenos mediúnicos, e ele vai usar isso como explicação, como está lá no Livro dos Médiuns, né? Platão, na sequência, diz que para escrever inspiradamente e para responder questões que estão além do conhecimento ordinário, ou seja, proferir oráculos, é necessário que antes o poeta seja inspirado pelos espíritos, que ele esteja fora de si, que anule temporariamente a sua razão intelectiva. Isso está lá em Platão. E está aqui, transcrevi o diálogo, parte do diálogo do Rio. O poeta é uma coisa leve, alada, sagrada, e não pode criar antes de sentir a inspiração. Ou seja, não é uma arte, não é uma ciência que se aprende, é uma inspiração. Essa inspiração da divindade. Ele deve estar fora de si e de perder o uso da razão. Enquanto não receber esse dom, que ele chama de divino, nenhum ser humano é capaz de fazer versos ou de proferir oráculos. E por que então não é uma arte, que eles falam assim, mas por uma força divina, aquela teia dinamis. Então, é a própria divindade que fala e se manifesta a nós, isso é Platão falando, e que se faz ouvir através deles. Olha, se é a divindade que se manifesta a nós, e que se faz ouvir através dos poetas, na literatura espírita, nomenclatura espírita, nós chamamos isso de médium, o intermediário, a palavra que Kardec criou exatamente para explicar o fenômeno. Então, não é outro pensamento da doutrina espírita, já que a mediunidade se caracteriza exatamente, primeiro, pela capacidade do médium de se afastar temporariamente do seu corpo físico e, em perispírito, se pôr em comunicação com os outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E, ainda, momentaneamente, pôr em suspensão o seu juízo. Isso é muito importante na faculdade mediúnica, né? De colocar em suspensão o seu juízo para dar vazão ao espírito comunicante, né? Embora isso não significa que ele vá anular completamente a sua razão, mas é uma suspensão temporária do juízo. Então, no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, intitulado Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas, Kardec faz referências também aos médiuns que em transe transmitem mensagens verbais ou escritas em línguas que eles são desconhecidas, né, que é o famoso fenômeno da xenoglossia, muito estudado por Bosano, né? E aqueles médiuns também que recebem músicas, pinturas, comunicações em versos, e ele chama isso de médiuns versejadores lá no Livro dos Médiuns. E Kardec faz a seguinte observação, né? Muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons, né? Me dá arrepios de certos versos, ou pinturas, ou obras que a gente vê por aí, e o povo colocando aí nomes que dá mais arrepio ainda quando a gente vê o nome lá. Então, muito comuns para os maus e muito raros para os bons, né? Esse tipo de mediunidade, de versejar, também foi destacado por Platão. Ele diz no Diálogo Ion, na verdade, todos os poetas épicos, os bons poetas, não é por efeito de uma arte, mas porque são inspirados e possuídos por quem? Pela divindade, que eles compõem todos esses belos poemas. Os poetas não passam de intérpretes dos deuses, palavras de Platão,
sendo possuídos pela divindade de quem recebem a inspiração. E para demonstrar o que a divindade faz, propositadamente, cantar o mais belo poema lírico pela boca do mais medíocre poeta. Isso nós conhecemos aí, os médiuns mais simplórios, sendo médiuns das mensagens mais edificantes, ou com conteúdos muito profundos. O próprio Chico foi um caso, né, uma pessoa de instrução muito elementar, escreveu um livro como Evolução em 2 Mundos, né? Ou psicografar um livro. Então seria o Rapsôdo o intérprete dos poetas já mortos como Homero? Platão responde: aí vocês, então os Rapsôdos, por vosso lado, interpretam as obras dos poetas, que por sua vez são intérpretes dos intérpretes, porque o poeta já foi o intérprete das musas. As musas inspiram os poetas por aquela cadeia magnética, os poetas escrevem e os Rapsôdos vão interpretar os poetas, né? Então, é como se nós pensássemos, Emmanuel inspirando Chico, escrevendo Evolução, não, a Evolução é André Luiz, né? André Luiz inspirando Chico, escrevendo Evolução em 2 Mundos, e nós, os Rapsôdos aqui tentando, por nossa vez, interpretar, né? Essa cadeia que vai se formando, né? A cadeia da metáfora das pedras magnéticas, né? Então, sendo o Rapsôdo um intérprete do poeta, que por sua vez é um intérprete das musas, que poderíamos chamar hoje de espíritos, né? Então o Rapsôdo é o intérprete dos intérpretes. Kardec também usa o mesmo termo intérprete para médiuns, né? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia, a palavra cadeia, que Platão usa lá, entre vós e os espíritos que se comunicam. Está lá no livro dos médiuns, as mesmas palavras que Platão utilizou. E uma característica da mediunidade frequentemente relatada pelos médiuns escreventes, por exemplo, Ivone narra isso nos seus 2 livros autobiográficos, que é a capacidade deles assistirem às cenas, ou antes delas serem psicografadas, ou em paralelo ao ato de psicografia, eles visualizarem isso que está ocorrendo no mundo espiritual. Platão descreve exatamente a mesma coisa, quando na boca de Sócrates ele diz: estás na posse da tua razão, ou estás fora de ti e a tua alma no transporte do entusiasmo? Não acreditas assistir às ações de que falas, lá em Ítaca, em Troia ou em qualquer outro local descrito nos seus versos? Então, Sócrates está dizendo, quando você está aí declamando esses versos, interpretando, você não acha que está assistindo essas cenas? Acho que eu não coloquei aqui, mas a resposta do Will fala assim: exatamente como que você sabe que eu vejo essas cenas quando eu estou narrando essas cenas? Hã? Eu coloquei aqui, ele retornou. Obrigado. Da mesma forma que Kardec coloca no livro dos médiuns a respeito da velocidade que as informações chegam aos médiuns, o Kardec diz que às vezes essas mensagens chegam pausadamente, mas às vezes elas vêm numa velocidade imensa, vêm em catapultas, né, que o médium às vezes nem consegue transcrever na mesma velocidade, né? Platão, por sua vez, diz praticamente a mesma coisa, quando ele diz: a tua alma agita-se e as ideias chegam-te em catadupla, né? Chegam aos borbotões, a uma alta velocidade, né? Então Sócrates faziam aceitar que as ciências, por exemplo, a medicina, a navegação, a arte da guerra, etc., são independentes uma das outras, e que o Rapsôdo, na verdade, não possui nenhuma delas. Por quê? Porque ele não é médico, não é náutico, não é general, que são as pessoas que possuem essas ciências. Então a Rapsódia não possui nenhum objeto específico de estudo, de conhecimento, condição para que ela seja considerada uma ciência, ou arte, né, que era a palavra usada, que foi traduzida, e a ciência como arte, sendo então, na verdade, só para dizer, não é arte, é uma inspiração, ou na linguagem de Platão, uma possessão da divindade. Então, a partir disso, nós podemos dizer que nós podemos enxergar, com o auxílio aí de estudiosos do meio não espírita, acadêmico,
que Sócrates era um xamã, ou na linguagem espírita, um médium. Temos elementos suficientes para desenhar esse retrato de Sócrates, que ele tinha diversas mediunidades, como por exemplo êxtase, sonhos espíritas, capacidade de influenciar interlocutores, curar suas almas, a mediunidade auditiva. Portanto, nós podemos sim ler os textos platônicos com as categorias espíritas, e não incorrer no erro ingênuo de querer enxergar categorias inexistentes nos diálogos platônicos. Esse foi o grande pensador, né, um dos fundadores da nossa civilização ocidental, né? E no diálogo Íon, Sócrates então leva Íon, portanto, o leitor a concluir que o Rapsodo ele magnetizava as multidões e discorria sobre Homero, sobre qualquer outro poeta, não por ter uma arte, um conhecimento específico, mas por estar sob a inspiração de uma divindade, o que o deixa fora de si e junto com os fatos que ele narra. E que o entusiasmo e a falta do conhecimento técnico é o que caracteriza o Rapsodo na linguagem kardeciana. O Rapsodo, na verdade, é um médium, já que nele estão presentes as características de possessão, de delírio e de passividade em relação ao comunicante. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado. Está aqui o nosso e-mail de contato. Super pontual. A gente passa agora para as perguntas e respostas sem mais delongas. Eu gostaria de levar uma questão para trazer uma questão para a gente. Eu sou Rafael de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Existem outros diálogos de Platão que possam fazer paralelo também? Quais são eles, se houver? Eu passei muito rapidamente aquela parte ali, né, que não sei se eu consigo voltar. Isso, mas ali tem vários outros, né? Tem um Crito, eu só não coloquei eu não coloquei a passagem ali, né? Mas eu peço, por favor, se você olhar aí nos anais, o livro do Duhou, que chama Sócrates e o Nascimento da Consciência, nesse livro ele vai ter vários, vai mostrar vários diálogos platônicos que vão suportar isso que nós estamos aqui chamando de mediunidades, então, em Sócrates. A questão de onde que aparecem os transes estáticos, os sonhos premonitórios, a questão do daimon, que o Luiz agora na sequência vai abordar um pouco mais, ele vai inclusive citar mais alguns diálogos, e a questão da inspiração também. Então lá ele cita, além dos gregos e o irracional também, que tem várias citações, né? Então está disperso aí na obra. A gente pode pegar vários diálogos socráticos aí e enxergar elementos que interessariam na doutrina espírita. E, sem sombra de dúvidas, foi por isso que Kardec coloca, então, como sendo precursores, né, da ideia cristã e do espiritismo. Okay? Se você quiser consultar, eu estou com um livro ali, se você quiser anotar. Isso. Nós espíritas, isso é muito claro, né? Qual a finalidade prática disso? De aprofundar na tese kardeciana de que Sócrates e Platão foram precursores da ideia cristã do espiritismo, né? Kardec faz essa afirmação, né? Coloca alguns elementos, e aqui o nosso objetivo é trazer mais elementos que corroborem essa tese kardeciana, de que nós estamos dizendo, olha, concordamos com Kardec, e tanto concordamos que estamos, além de tudo que ele colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos adicionando mais essas informações ainda. Então, esse é o primeiro objetivo, de ampliar a obra kardeciana, né, com toda a humildade, né, claro, né? Mas Kardec colocou várias coisas, mas não tinha pretensão de esgotar. E nem a nossa pretensão aqui também é esgotar, mas de ampliar aquilo que ele traz. Esse é o primeiro objetivo. O segundo que poderíamos colocar também, assim, que é muito claro, é mostrar essa linha de desenvolvimento do pensamento da humanidade, principalmente na nossa cultura ocidental, que é a que nos interessa mais, desde a antiguidade até
a nossa contemporaneidade, mostrando que há sim um fluxo contínuo de ideias vindo em direção às nossas consciências, para ampliar as nossas consciências, que há um projeto, que há um telos, um projeto divino por trás disso. E quando nós trazemos um autor lá de 2.500 anos atrás, que já estava trazendo elementos, que depois Cristo vai ampliar, que depois Kardec vai ampliar, se a gente está enxergando claramente um plano da divindade de ampliação das consciências, das nossas consciências. Boa tarde, eu sou Marcelo de Florianópolis, da Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Queria te parabenizar pelo esforço de comparar na prática a doutrina de Sócrates e Platão, porque não dá para dissociar um do outro, com o Espiritismo, e corroborando o que o companheiro falou a respeito da divisão do conhecimento entre os espíritas e os não espíritas, eu queria te fazer uma pergunta, talvez pontual. Uma das primeiras lousas do teu trabalho, colocas uma afirmação que eu gostaria de entender qual foi o sentido dela. Tu escreves o seguinte: mediunidade como prova patente da existência e sobrevivência da alma. Qual é o acordo semântico do teu prova patente, e se essa prova patente tem condições de exorbitar o mundo da crença espírita? Daí eu estou me apoiando no que está em Kardec, no Livro dos Médiuns, porque Kardec, ao investigar os fenômenos mediúnicos, que ele foi assim meio de gaiato no início, a questão das mesas girantes, e depois quando ele enxerga que por trás daqueles fenômenos mediúnicos existiam consciências, que essas consciências eram de espíritos desencarnados, que ele enxerga a questão da sobrevivência, ali que era a prova que aqueles fenômenos que agitaram o velho mundo era a prova da sobrevivência da alma, e que isso tinha todo um desdobramento ético-moral, que é o que ele tentou fazer, foi a obra da vida dele, de não parar na fenomenologia, como diversos pesquisadores pararam, A gente teve o Richer com a metapsíquica, depois a própria parapsicologia, que os pesquisadores ficam no fenômeno pelo fenômeno. E Kardec, ao enxergar ali que eram espíritos, ou seja, a prova da imortalidade da alma, ele vai trazer todas as consequências. Então, quando eu falo a mediunidade é a prova da imortalidade da alma, eu estou seguindo, no meu entendimento, os próprios passos de Kardec, que ele foi, creio que, assim, o primeiro que enxergou e consolidou isso que e o resultado aí é a sistematização que ele deixou para a gente na forma da doutrina espírita. Não sei se foi exatamente isso. Não, a minha colocação foi no sentido herminiático da coisa, Então, Hermínio Miranda é muito cuidadoso em tratar de ciência espírita, e Herculano também repete isso. Nós ainda não temos provas patentes da comunicabilidade, da sobrevivência, ou da própria existência da alma. Nós temos evidências. Daí eu ousaria dizer que há discordâncias, porque daí primeiro a gente teria que entrar numa discussão semântica, o que é uma prova cabal. Então, para alguns, essa prova não existe, e para outros, existe. Então, inclusive, o nosso grupo, o nosso colega Rubens, ali, traduzindo o livro do Barrett, no Limiar do Invisível, quando ele vai colocar que, com relação às provas da sobrevivência, se a gente vai num contexto meramente das ciências empíricas, pode ser que fique a desejar. Mas quando você alia a lógica, e a lógica é indissociável da ciência, não existe ciência só com estudo empírico. Por quê? Porque se você não pegar um estudo empírico e aliar ele uma lógica, uma teoria por trás disso, dificilmente chega a um status de ciência. E o que Kardec tentou fazer foi exatamente isso. Kardec era muito, no meu entender, ele enxergava isso perfeitamente. Então, ele não preocupou em esgotar a questão da fenomenologia, porque ele sabe que a fenomenologia ela tem os seus limites, o empirismo tem os seus limites, e já foi profundamente estudado no ramo da filosofia das ciências, e ele vai trazer então a parte lógica, e você tem que analisar a coisa como um conjunto, um construto. Você não pode analisar o fato isoladamente, mas tem que ser o fato
junto com a lógica que está por trás dele, por Telos e esse conjunto. E justamente por trazer esse conjunto, que eu sou partidário do outro time, não desse que você citou, que sim, nós temos provas cabais da sobrevivência. Meu nome é Alexandre, sou de Campinas. Quero fazer um comentário assim, um complemento ao que o professor apresentou. É que nenhuma ciência, a questão da prova está desvinculada do paradigma que dá suporte de validade da prova. Então, dentro do paradigma espírita, eu vou falar o meu entendimento, talvez quem conhece melhor a filosofia da ciência pode complementar ou acrescentar algum detalhe. Dentro do meu entendimento espírita, dentro do que a gente puder definir como um paradigma espírita, o fenômeno mediúnico é uma prova da existência da alma, da sobrevivência, da consciência. Os artigos do Chibene já exploraram bastante esse assunto, né? É uma boa pergunta, porque muita gente, eu concordo, que de fato tem essa dúvida em função do cientificismo, de achar que física é que precisa demonstrar pela física, pela química, ou por outras ciências médicas, por exemplo. Mas o próprio contexto científico do espiritismo permite a gente crer, a gente concluir, a gente aceitar a ideia de que pelo espiritismo a mediunidade é uma prova. Por exemplo, para quem se acha que não é uma alma, para quem acha que é só cérebro, não adianta nem falar em mediunidade, porque a própria pessoa não crê nos princípios básicos que permitem a gente avaliar o fenômeno mediúnico e tirar dali a certeza de ter uma consciência que é desencarnada. Então, se a pessoa não aceita, se ela é materialista por princípio, não adianta falar. De fato, ela não aceita nem o paradigma, menos ainda o fenômeno. No máximo, a pessoa vai achar que o fenômeno é um problema patológico, psicológico, etc. E só para concluir rapidamente, isso está presente praticamente em todas as ciências, não é só na questão dos espiritistas. Todas as ciências têm esse lado, a gente poderia chamar de calcanhar de Aquiles, que sempre pode ser questionado. E com relação à ciência espírita, eu remeto ao livro do Aécio Chagas, ex-professor da Unicamp, né, a ciência espírita, né, que ele vai exatamente discutir por que o espiritismo pode ser considerado uma ciência, e depois o Chibene ampliou isso, como Aécio era químico, né, e o Chibene como físico e como filósofo, vai discutir em artigos do Reformador por que o espiritismo cumpre todos os paradigmas cunianos lá do que é uma ciência. Eu acho só que seria interessante citar, porque Sócrates e Platão, eles tratam muito essa parte espiritual, da virtude, essa parte da moral, né? Então, no livro Banquete, é tratado sobre o amor, tá? É um assunto sobre o amor que é de uma forma diferente, ele traz versões diferentes sobre o amor, é uma competição, é uma competição entre palestrantes lá. Aí quando chega na hora de Sócrates, ele está esperando Daimon dele chegar, porque ele vai ser inspirado. Daimon é um espírito. Ele vai passar, vamos dizer, a argumentação de um espírito, né? Então, daí, por isso é que ele foi condenado à morte, porque ele, além de ter corrompido toda a juventude com essa proposta de descobrir a verdade, não é doxa opinião, mas é a verdade das coisas, né? Não é a democracia, você tem posição, tem uma verdade só. E ele também foi condenado por falar de outros deuses. E é a espiritualidade, os espíritos que ele, como médium, ele repassava. Bom, a minha informação é a seguinte, a minha pergunta é a seguinte, íon, ele deriva essa palavra de termos do magnetismo da ciência da física? É devido a isso? Você diz a origem do termo íon, do nome do personagem? Do nome do personagem. É um nome grego, né? Não tem nenhuma vinculação com, pelo menos até onde eu saiba, não. Porque o conhecedor de grego é o Rubens ali, né? Depois você pode perguntar para ele. Alguma coisa a ver com íon? Não. No diálogo íon aparece o termo magnetismo, que é outro termo em grego, né? Não é íon. Era o nome de pessoa, era o nome próprio. Não, mas eu estou dizendo, na ciência física... Tá, você está lembrando de íon, de prótons, íons, etc. Né? Não, mas daí é outro sentido lá, né? Porque lá vem de iônico, né? Sim, mas não pega esse
não tem alguma contribuição? Daí eu não conheço a etimologia da palavra íon no sentido de iônico, né? Não no sentido de íon personagem. Esbarrou na minha ignorância. Ok, gente. Trabalho para procurar nas etimologias. Obrigado.